Adore a Deus. Esta é uma das armas que você tem. Esta é uma das armas que você tem. Adore a Deus. Só pode ainda orar se eu tenho motivo.
Paulo, ele fala sobre esse assunto em 3 cartas distintas. Ele vai falar na leitura oficial que nós lemos aos Efésios, capítulo 6, vai falar sobre a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e ficarmos firmes. Ele vai dar algumas características dessa armadura de Deus no combate. Aqui aos Coríntios, ele também vai falar sobre esse embate, porque ele estava sendo questionado e até desprezado, porque a influência que os coríntios recebiam do movimento grego, do movimento helenista, que nós chamamos, tanto da Grécia como dos romanos, trazia um chamado, um reconhecimento para que a explicação das coisas fosse feita de uma forma lógica. E Paulo então começou a ser chamado pelos coríntios de uma pessoa fraca, uma pessoa com pouca eloquência. Paulo então vai chamar a atenção deles dizendo: não é por aparência, por retórica ou por poder humano que o poder de Deus se manifesta. Paulo também vai falar sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, desta influência que tem no mundo afora sobre a tentativa de destruir a igreja e todos aqueles que compõem a membresia ou que aceitaram Cristo como Salvador. Mas aqui Paulo ele vai chamar a atenção da igreja. Eu vinha meditando nesse texto já há uma semana, e as coisas que estão acontecendo estão nos deixando estarrecidos e até de boca aberta, e alguns até estão se desmaiando ou perdendo a fé ou a vocação. E por incrível que possa parecer, no culto que tivemos hoje pela manhã, só com os pastores de todas as igrejas do estado de São Paulo, o bispo falou justamente também nessa questão, que muitos estão se esquecendo de orar. Daqui a pouco ele já não pede a revelação para pregar, ele vai em busca de um manual. Daqui a pouco já nem é mais um manual, ele já quer uma mensagem pronta. Ele já não vai mais ao tipo de oração, à escola dominical. E daqui a pouco ele está se rebelando, saindo da igreja e ninguém sabe por quê. Ele morreu em cima do culto.
é a bota, é o cinto, é o cantil, é o canivete, é a luneta, é o revólver, é o cacetete. Cada uma dessas coisas tem uma função. Se você vai para a batalha, se você vai para a guerra e não está com tudo isso dentro no coldre, ou no cinto, ou na mochila, você perde, porque você não sabe o que vai acontecer. Então você tem que ir preparado, carregar tudo aquilo, não é preciso de tudo isso, precisa de cantil, precisa da capuchana, porque se chover, ela te protege da chuva. Se fizer calor, ela te protege do calor. Se você for dormir, ela é cobertor. Se for no tempo de chuva, ela é uma cena para você ficar e te proteger. O que é a capuchana, pastor? É como se fosse um encerado, mas ele é touca, ele é cobertor, ele é capa, ele é proteção do sol, ele é tudo. Sem aquilo você não vai para a batalha. O que Paulo estava dizendo, olha, não entre nesta guerra sem as armas que o Espírito Santo deu para você. Você sai daqui sabendo, há um demônio que trabalha no ambiente do trabalho, há um demônio que trabalha contra o meu casamento, há um demônio que trabalha contra o local onde eu estou trabalhando, há um demônio que trabalha contra o meu carro, há um demônio que trabalha contra aquilo que eu amo, contra o cachorro, contra tudo que eu tenho. Por que, pastor? Porque o inferno não pode matar você. O inferno quer destruir a tua sensibilidade, a tua rigidez mental, o teu relacionamento, para que você perca a estrutura e não tenha vontade de vir à igreja, não tenha vontade de adorar, não tenha vontade de ir à ceia, não tenha vontade de andar com Deus, nem de cultuar, porque você está atacado, está quebrado, está chutado. Mas eu te trouxe aqui nesta noite a arma espiritual. O diabo não vai prevalecer de maneira nenhuma. Então a arma não é material, a arma é espiritual. Aí ele vai dizer, olha, meu, esta milícia, esta guerra, esta campanha, a preparação de Deus, ela não é carnal. Ela não é carnal. Você em si mesmo, uma alma, um corpo humano caído, uma força física, você não consegue vencer. Não é pelo ódio, não é pela raiva, não é pela manipulação, não é pela autoridade imposta. Mas Paulo vai dizer que a autoridade é espiritual. O poder é espiritual, a capacidade é espiritual. O que Paulo está dizendo para mim e para você, irmão, é que se você chegar no ambiente e clamar o sangue de Jesus, o diabo tem que ser. Clama o sangue de Jesus, porque a fé vem pela ouvir a palavra de Deus. A autoridade não está em você, está no sangue daquele que você está clamando. Se você pedir para sair, ainda que você treina para dizer, sai Satanás, aquilo que sair da tua boca é autoridade espiritual. Você não precisa do pastor, você não precisa da irmã Elisa, você não precisa da irmã Nenê, você não precisa do irmão Léo, você não precisa de ninguém, é você mesmo. Se eles puderem ir, eles vão levar a rua e vai criar uma corrente de oração e o demônio vai sair. O problema é que a igreja está ficando um bando de caídos e ninguém mais está querendo lutar. E você nessa noite tem que lutar pela tua casa, tem que lutar pelo teu comércio, tem que lutar pelo teu casamento, tem que lutar pelo teu ministério, tem que lutar pela tua vida, tem que lutar pela tua saúde. Não aceite o que está acontecendo, mas glorifique a seara espiritual aonde você está vivendo, porque a arma que você tem é espiritual para determinar e anular a sua vida e fortalecer. É guerra, não é guerra em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Paulo então vai dizer, olha, a arma não é carnal, a arma é espiritual. A arma não é poderosa em homem, é poderosa em Deus. É Deus que dá poder. E para que Deus dá poder? É para destruir fortaleza e para destruir sofismas. Pastor, o que é isso? São influências. Influências do diabo sobre a nossa vida. O diabo não tem ética. O diabo não tem educação. O diabo não respeita a autoridade espiritual, credencial de obreiro, unção, chamada.
ele não respeita. Não respeita filho de obreiro. Não respeita material com que você trabalha. Não respeita o seu patrimônio. Não respeita. Ele vem para querer destruir. Ele vem para querer acabar com tudo. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Frank até também viu. Eu estava no sábado, terminando ela, e resolvi assistir uma. Eu sempre gosto de ouvir alguns pregadores. Eu fui assistir o pastor Axel Bela. E ele contou um testemunho. Ele estava em sua casa, né, e ele falava que ele realmente assim, né? Segunda-feira é dia de folga para pastor, para cabeleireiro, para quem trabalha em feira. Pastor que trabalha toda hora, então segunda-feira é dia de descanso. Cabeleireiro, pastor e feirante. Todos eles vão estar em casa. Só que esse dia ele precisava ir para a igreja, saiu, era uma segunda-feira, saiu por volta da 1h da tarde. Ele pegou o seu fusquinha, e vinha pela Fernando Dias. E num dado momento, vindo pela Fernando Dias, ele só viu a hora que a roda do carro saiu. E aí um caminhão vinha na sua frente, e o fusquinha começou a ir na direção do caminhão. Ele fechou os olhos e disse: me protege, Deus. Ele abriu os olhos, o caminhão, ele ia assim, o caminhão vinha assim. O caminhão foi para um lado e o fusquinha foi para o outro. Eles fizeram um X. O carro parou, ele saiu do carro. O motorista do caminhão estava tremendo e falou assim: cara, não sei o que aconteceu. Como assim? Parece que uma mão pegou assim. Desviou, porque eu não fiz nada. O ajudante está aqui. O ajudante está aqui. Ó. Ele não fez nada, mas o caminhão desviou. Eu cruzei você foi para o outro lado. Não sei o que aconteceu. Aleluia! Isso é coisa de crente. Só que ele não tinha ideia. Quando ele falou na segunda-feira, quando eu estou de folga, eu não ligo o celular. Eu não ligo o celular. Ele foi ligar o celular, porque eu continuo na igreja. Aí quando ele ligou o celular, uma irmã Elisa da vida, estava orando por ele 5 horas da manhã. Aí a irmã falou assim: pastor, desde sábado, o Eterno mandou orar pela tua vida. E o Eterno falou para mim que o caminhão ia ser usado para tirar a tua vida. E desde sábado estou em oração e jejum por ti. E no domingo, pastor, Deus não me deixou ir na igreja, eu fiquei o domingo inteiro orando pela vida do Senhor. E Deus manda te dizer que aqueles que requerem o diabo não toca. O Senhor vai passar por um acidente e o Senhor não vai sofrer nada. Ele chegou na igreja, hoje ele viu aquela mensagem, ele mandou para a igreja inteira e falou: eu não ouvi essa mensagem às 6 horas da manhã, mas quando foi 11 horas da manhã, meu carro se encontrou com o caminhão e o caminhão saiu da minha frente e eu fui para o outro lado e eu estou vivo, eu estou sarado e nada me aconteceu. Aleluia! É isso que a gente está falando. O diabo estava aqui para a vida do crente, mas os céus estão também trabalhando para proteger a vida do crente. É o anjo do Senhor, que não é anjo da morte, mas que ele acampa ao nome daquele que o tem e o livra de todo mal. A arma venenosa, milícia, são poderosas para acabar com a influência do diabo. Ele pode tirar a roda, ele pode roubar carro, ele pode destruir, ele pode fechar a porta, ele pode fazer o que é, mas maior é aquele que está no outro do que aquele que está com eles. Aleluia, 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 aleluia. Quando você faz análise desses 3 textos, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 6, e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, se você fizer ali uma dissecação do texto, os mais estudados, o exegese do texto, você vai entender que uma das primeiras armas que Deus nos deixou para nós é a fé. A fé. Para destruir fortalezas é a fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aí eu pergunto a você:
Ouvir a palavra de Deus não é ouvir, é estudar, é catequese, é ter. Ouvir Deus falar com você, Ele com você. A carta de amor que Ele tem para você está aqui. Aqui tem tudo que você precisa para o seu dia a dia. Então a arma é uma das primeiras armas que você precisa voltar a ter intimidade e comunhão com ela, a palavra de Deus, a fé. A outra questão que os 3 dias que vai falar é a oração. Oração. Ou você acha que a gente está orando, ficamos orando aí quase 4 meses no meio do culto, de bobeira? É porque você não ora na sua casa. Você não tem momento de oração. Não ora, não. Você vai dizer para mim que ora, não. A grande maioria da igreja não ora. Não é aqui. Com raras exceções, não usamos. Aqui Paulo está dizendo em Efésios, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Você ora no caminho do trabalho? Você ora no ambiente da faculdade? Você ora na reunião dos amigos? Você ora para almoçar? Você ora para jantar? Você ora ao se levantar? Você ora ao sair da sua casa? Você ora ao pegar no volante do carro? Você ora? Intimidade com Deus. Conversa com Deus. Pastor, não dá para ajoelhar no volante, mas não estou dizendo que a oração é só de joelho. Não estou dizendo que a oração é só de olhos fechados. Não estou dizendo que a oração é só no ambiente da igreja. Eu estou dizendo conversar com Deus no meio da rua, conversar com Deus no ambiente onde você vê que dá para conversar, falar com Deus. A nossa oração é falar com Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando o primeiro templo foi dedicado, Deus respondeu a oração de Salomão e ele disse para ele: agora estarão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos. Se a gente for à igreja, tem que joelho para orar. Tem gente que não ora, tem gente que fica conversando. E aí você quer ter arma espiritual que você não vai ter porque você não usa. É isso que é o problema. Que religiosidade nós estamos querendo ter. Ai, que saudade, eu fiz muito disso. Pode ser, eu também falei isso na mensagem. Quando a gente, ao meio-dia, saía da mesa do trabalho, entrava no banheiro da empresa, abaixava o assento, dobrava o joelho e entregava o jejum a Deus. Agora, o Renato agora tem doutorado, o Renato agora tem credencial, tem anel de formatura. Agora ele já não ajoelha mais no banheiro da empresa, ele quer ajoelhar no tapete, mas se não tiver tapete, então ele já não ora, porque da onde Deus o tirou, da onde Deus o colocou, agora o céu está dizendo: ai, que saudade daquele tempo que você era paulista, entrava no banheiro e buscava meu nome, e chorava, e pedia misericórdia para eu abrir a janela da faculdade, para eu abrir o suprimento da família, para eu te dar um carro, para eu te dar um ministério. Eu respondia a tua oração, e agora cadê você? Aonde você está? Oração é um lugar de intimidade com Deus. A terceira que você vai entender aqui é o louvor. Louvor a Deus. Canta. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Quanto tempo talvez você já não canta no tanque, na máquina de lavar, no fogão para fazer a comida, no teclado, no computador. Às vezes até tem uma musiquinha mundana, mas no hino não tem. Esse dia eu coloquei lá na empresa, começou a tocar o hino,
mortificar a minha carne, porque eu preciso de algo extraordinário da parte dos céus. Ah, pastor, mas se eu jejuar, dá dor de cabeça. Ah, se eu jejuar, dói o estômago. Ah, se eu jejuar, eu desmaio. Ah, se eu jejuar, eu fico pirolado. Não, o sangue de Jesus tem poder. Se você não pode jejuar 6 horas, jejua 3, 2, 1. Toma um remédio e jejua. Sai desse negócio de que jejum vai matar. Mas tenha intimidade com Deus. Jejum é você dizer aos céus: eu não tenho condição de fazer nada, então vou mortificar a minha carne. É o que Paulo está dizendo aos Coríntios, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. E isso é o vosso culto racional, ou seja, mortificar a carne, para que o culto com racionalidade comece a aflorar dentro de mim. Se há problemas que é impossível, irmão, a Bíblia vai nos dizer que com jejum e oração Deus responde. Se a cura que é impossível, a Bíblia vai nos dizer que com jejum e oração a cura vai chegar. A porta não se abre, é com jejum e oração é que a porta vai se abrir. Ou não, jejum, a vigília, consagração, as coisas vão acontecer. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas espirituais que possam ter chegado à tua casa. É simples. É o assembleano raiz, as coisas que a gente fazia antigamente. Ou seja, a gente não vence com a carne, a gente vence com o Espírito. Tanto é que esse contraponto desses dois textos vamos alertar justamente sobre isso. Efésios vai nos dizer que a batalha é externa, contra forças espirituais do mal. Aí Deus vai te dar a armadura de Deus. Você precisa vencer o inferno fora, Deus vai te dar a armadura de Deus. A partir da salvação, o estado do Espírito, peça ao Senhor, nós vamos ao cinto da verdade. Ele vai te dar uma autoridade espiritual para você vencer. Não tem demônio que seja mais forte do que o poder de Deus. Não vence o demônio sem armadura. Mas se Deus te dá a armadura e mandar você para cima, meu irmão, cresça e vai para cima. Como era o Golias, mas com uma pedra você derruba ele. Enquanto ele vem com força, você vai em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos vai saber aonde que a pedra precisa ir para derrubar o gigante. Então vai na força do Senhor e vence a batalha. Romanos capítulo 12 vai dizer: olha, a transformação interna em mente e em caráter. Quando o diabo está nos afetando na nossa integridade, no nosso físico, no nosso psicológico. Paulo vai ensinar. Tem arma para isso também. Ambos são tratados como batalhas espiritual. A batalha não é carnal, a batalha é espiritual. O conflito não é na terra, o conflito é no céu. Mas, você já fez a conta? Quantos demônios foram expulsos do céu? Uma terça parte, quer dizer, do total de anjos, 1/3. Se 1/3 foi expulso, quanto sobrou lá no céu? Quanto? Vocês estão ruim. 1/3 dividido por 3, 1/3. Se 1/3 foi tirado, sobrou? Quer dizer, se tinham 3 anjos, um foi expulso, quantos anjos sobraram? 2 é maior que 1. É o dobro de 1. Entenderam a coisa? Se os céus têm mais anjos do que demônios em seu favor, por que você está com medo do demônio? Por que você não enfrenta o inferno? Porque o conflito é corpo, mas Deus é maioria. Não vos conformeis com este século. Esta é a palavra de Paulo. Não se toma o molde dele. Não se conforme com ele, mas embate, vai para cima. Não se atemorize com as coisas que estão acontecendo. Ah, pastor, a minha esperança é Bolsonaro. Ah, a minha esperança não, irmão. A sua esperança está em Cristo. Quem estava esperando uma grande expectativa, agora deu uns burros nada. Quem estava esperando um Trump,
ele era um homem que fazia moldes para a empresa de engenharia que ninguém acreditava. Até hoje. Aí um dia eu vi um engenheiro conversando com ele, falou assim: onde você aprendeu? Eu falei: aprendi de Deus. Como assim de Deus? Ninguém aprende a fazer molde de Deus. Ele falou: o que você quer que eu faça? Peça que você não tem, que Deus vai me dar para eu fazer. Ele fazia o molde, o cara levava para a peça, tirava da peça, fazia lá o boneco, encaixava direitinho na peça que o cara queria. Falei: não é possível, você estudou. Você fez Senai, você fez alguma escola de. Não, nunca fiz, não, eu só olho. Eu só olho. Eu estava agora no norte para ele, Natal. Está fazendo tudo para a piscina. Cansou de ficar fazendo molde aqui em São Paulo. É exceção? Não, não é exceção. Às vezes nós temos embates no dia a dia da vida que não adianta você usar a sua sabedoria, tem que pedir de Deus a sua instrução. Mas o mundo está dizendo que é para fazer assim, e a Bíblia diz que é para fazer assado, segue a Bíblia. Segue a Bíblia, não aplique a doutrina que o mundo molda, principalmente não vos amoldeis a este mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento. Agora é toreador, é um homem com duas mulheres, é uma mulher com dois homens, é homem com homem, é mulher com mulher. E a Bíblia vai nos dizer: é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. O casamento é para a vida inteira, não tem divórcio, não tem nada. Agora a gente pode casar, é viver ali. Não, a Bíblia está dizendo: não vos amoldeis a esse mundo, mas transformar o vosso pensamento pela vontade de Deus, e aí você vai experimentar qual é a perfeita, qual é a boa, qual é a agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade é boa, perfeita e agradável. Se faltar alguma dessas três características, não é vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que as coisas pereçam, ainda que a dificuldade bate na porta, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu vou transformar a minha mente pelo poder da palavra de Deus. Ela vai mudar o meu sentido, o meu pensamento, e não vou aceitar aquilo que vem contra a igreja, contra a minha casa, contra a minha família, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não convém, ela é a palavra de Deus, e ela não muda, e Deus não muda, o céu não muda, a doutrina não muda, a igreja não muda. Ele ainda é o dono da igreja, e se você se curvar, ele assegura a tua vida, e se não se curvar, ele te quebra até a hora que você se curva. Aleluia, aleluia, aleluia. Muita gente está clamando ao Senhor por um avivamento. Muita igreja está pedindo ao Senhor por um avivamento, querendo um avivamento. E o texto está dizendo: olha, o Coríntios está dizendo: olha, a ênfase é derrubar fortalezas e pensamentos. Efésios 6 vai dizer: resistir às forças espirituais malignas. Romanos 12 vai dizer: renova a tua mente, renova o teu comportamento, renova as tuas atitudes, submeta ao altar do Senhor, porque eternamente a armadura de Deus, e eternamente a renovação espiritual pela palavra de Deus. Ou seja, é de fora, é de dentro. Deus está guardando a nossa cidade, esta casa, o tabernáculo. Deus disse a Salomão: eu não vou mais habitar em templos feitos por uma mão humana, mas eu vou mandar o meu Espírito, e a casa, esta casa, vai ser tabernáculo de Deus, morada de Deus. Eu não vou falar mais por mim e por mim, eu vou falar dentro do homem, e o homem vai me ouvir e vai entender a minha voz. É por isso que a morada do Senhor, o Espírito do Senhor, acampa ao redor, porque aqui é morada, habitação de Deus, tabernáculo de Deus, santuário de Deus. É esse corpo e o meu corpo. É por isso que ele vai nos dizer: sede santos, porque eu sou santo. Esta morada, a armadura de Deus por fora e renovação da mente por dentro. Quando estamos falando dessa questão de renovação do avivamento, o avivamento, ela precisa de vida transformadas. O avivamento começa no meio do seu coração. Que a gente aceitar a Bíblia e clamar pelo batismo do Espírito Santo. Que a gente aceitar a Bíblia e clamar por curas. A gente aceitar a Bíblia e clamar para que Deus tire a manifestação, a doença e tudo que vem para nos entristecer segundo a sua vontade. Começa aqui dentro, começa em mim, acreditando. Deus está dizendo: eu tenho um pacto com você. Em janeiro você sentou à mesa, eu estava com você.
Em fevereiro eu continuei com você, em março eu estava com você, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, e agora chegamos em dezembro, e o céu está perguntando para o Renato: qual foi o dia que eu te deixei e que eu te desamparei? Qual foi o dia que eu estive contigo no dia que você riu? Qual foi o dia que eu estive contigo no dia que o frio chegou? Qual foi o dia que eu não estive contigo no dia que o calor bateu na sua nuca? Ou o dia que você chorou, que eu não enxuguei as suas lágrimas? Eu fui Deus em janeiro, eu fui Deus em fevereiro, eu fui Deus em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, e eu não mudo, eu vou continuar sendo Deus até a minha vida, até que eu venha para você. Avivamento começa agora, começa no coração quebrantado, no espírito contrito, que diz para o Senhor: ó Deus, toma a minha vida nas tuas mãos e quebra toda a fortaleza, quebra todo o sofisma, quebra toda a influência errada, quebra tudo aquilo que te entristece, quebra toda a tendência que te leva ao erro, quebra tudo aquilo que ataca o teu espírito, que me tira da direção da igreja, que me tira da direção do ministério. Nesta noite, Senhor, eu quero renovar o pacto, eu quero renovar a aliança, eu quero aceitar o Senhor como Salvador, eu quero me sentir de novo com meu nome escrito no livro da vida. Eu não vou virar um ano sem estar em paz com os céus. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! O povo está em uma batalha. A igreja jamais pode adormecer. A igreja jamais pode perder o foco. A igreja jamais pode se tornar um campo de reuniões de pessoas. O Espírito Santo ainda precisa ter a primazia no culto, em todas as questões da igreja, para direcionar a igreja e mandar a igreja aonde Ele quer que Ele precisa que ela vá, porque há um poder sobrenatural sobre a vida daqueles que estão na igreja, e que os céus estão dizendo: eu tenho poder para você, para quebrar cadeias, para amarrar Satanás, serpentes e escorpiões, e nem o mal vai prevalecer, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É decreto celestial, Ele assinou com sangue, ninguém pode revogar o que Deus falou. O problema é que a gente está com medo. As armas estão aí, a mente está sendo atacada, tudo está sendo atacado. Mas nesta noite, a grande pergunta é: o que tem roubado o teu fogo espiritual? Lembra de Jeremias? Jeremias, uma hora ele estava muito cabisbaixo, triste, e alguém foi conversar com ele. Falou: Jeremias, cara, vem matar você. Os profetas estão profetizando contra você. Eu já vi você falar várias vezes: não vou mais pregar, não vou mais profetizar, eu vou embora daqui. Estou contextualizando. Aí Jeremias responde o seguinte: é verdade. Tem dia que eu já até peguei a carteirinha e joguei. Quero mais pregar, não vai igreja se falar, não ganha nada, não tem prestígio, não tem nada. Salomão. Hoje começou às 9 horas da manhã, acabou 2 horas da tarde. Salomão, não ganha nada, não tem que pregar o dia inteiro, um sorriso, né? Aí Jeremias disse: sabe esse negócio? Olha que o povo se reúne. Tem um fogo, eles têm tanto fogo. O fogo vai subindo assim dentro de mim. E quando eu vejo, eu estou profetizando.
mas nós não estamos desprotegidos. Nessa noite, neste lugar, há de Deus, sempre teve Deus, renovação para mim e para a sua vida. O Espírito Santo ainda continua reinando neste ambiente, Se você pedir e não receber, não se conforme, continue batendo que vai abrir a porta. Se você pedir para cura e não curou, continue pedindo que Deus, o seu termo, vai curar. Se você está pedindo e não recebeu, continue insistindo com os céus, que os céus vai responder. Nessa noite, o que eu estou dizendo para você é: renda-se a Cristo, renda-se a Cristo. Se há lutas externas, Deus tem armadura. Se há lutas internas, Deus tem renovação para a mente. Se há ataques espiritual, há poder na palavra e no sangue de Jesus. A tua oração, o teu louvor, o teu culto nesta noite, a tua sofisma, desbarata a intimidade do mal, qualquer coisa que ele esteja maquinando, ele pode até tirar a roda de um fusquinha, mas tem mão que desvia a carreta para que o mal não aconteça. Ele pode até tentar maquinar contra a vida do servo de Deus, mas o servo de Deus, anjo do Senhor, acampa-se ao redor dele, e se ele perecer, há um céu que está aguardando por ele, porque para o inferno ele não vai, porque ele é guardado e protegido pelo sangue de Jesus. Vamos nos colocar sobre os nossos pés e vamos orar com o nosso irmão Frank para darmos início à ceia do Senhor e a leitura oficial da feira do nosso irmão Humberto. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui na tua casa nessa noite, Senhor. A tua palavra foi ministrada e eu quero profetizar sobre a piedade, Senhor, sobre Estevão, que as maiores vitórias dessa igreja virão através das armas espirituais. As nossas maiores bênçãos, elas virão provenientes do joelho de chão, a cara no pó, a adoração, a consagração, as tuas maiores vitórias deste ano e no ano que vem virão provenientes das tuas armas do céu. Aleluia! Recebe essa palavra, guarda ela no teu coração, porque o céu está ao teu favor, o céu está clamando por você nessa noite, o céu já te viu aqui, o céu conhece o teu coração, o céu conhece o teu deitar e o teu levantar, e é por isso que nessa noite o Senhor está pelejando por nós, o Senhor está te guardando, o Senhor está te livrando, o Senhor está quebrando cadeias do mundo espiritual nessa noite, o Senhor está repreendendo o espírito da morte aqui nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está jogando por terra enfermidade nessa noite, ele está paralisando o câncer, ele está paralisando a cegueira, ele está paralisando o cansaço, a diabetes. Hoje o Espírito está trabalhando na igreja, hoje ele está paralisando todo o mal, toda a seta, todo o dardo inflamado que foi lançado por causa das armas espirituais hoje, está caindo por terra, está quebrando, o laço foi quebrado, a tua alma escapou, e olha você aqui nessa noite, adorando e dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Adora nessa noite, porque o Senhor já te concedeu a tua vitória. Glória a Deus. Louvado seja e adorado aquele que vive e reina para todos sempre. A leitura oficial se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Não foi contemporâneo de Cristo. Paulo não andou com Cristo fisicamente. E ele explica o texto falando assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não descilindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Eu chamo aqui o casal de obreiros, que nós chamamos Luciano e Humberto, para atender a distribuição da ceia, como eu vou apresentar os elementos. Senhor Deus, eterno Pai, aqui está, Senhor Deus, este pão e este suco de ouro, que é símbolo, Senhor Jesus, do teu sangue, do teu corpo, que foi vertido na cruz do Calvário. O preço, Senhor Deus, pela redenção, pela nossa remissão, pela justificação e, portanto, pela salvação. Não há preço necessário a ser pago, porque na cruz do Calvário tudo se encerrou. Aqui nesta noite, Senhor Deus, continue, Deus, nos dando graça, misericórdia, poder, autoridade, porque, ó Deus, a aliança é o Senhor que fez conosco, ela é inquebrável, porque o Senhor é o fiador dela. Ó Deus, se dependesse de nós, ela estaria quebrada, mas como é pelo Senhor, ela está em pé, ela está, ó Deus, em formato, Deus, de um anel, inquebrável, sem emenda, sem rasuras, sem arrumas, mas para a eternidade. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu plano, obrigado pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão distribuir, você toma o seu pão, pega o seu vinho, se assente e aguarde a gente orarmos por esse momento. Hino 301. Louvado seja Deus. Cristo já nos preparou, já que nos comprou, e agora nos convida a esperar. Com celestial maná, ele graça respirar, vem faminto tua alma saciar. Esse é o corpo que foi oferecido aos céus. Por causa dele, o preço foi pago. Você tem uma aliança com Deus nessa noite.
Tome o seu pão. E saiba que no céu só memorial. O nome dele é Jesus. Ninguém pode te acusar de preço nenhum. Porque ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Come o seu pão. Aleluia. Ato contínuo, depois de cear. Isso deu uma confusão no inferno. Porque Deus tinha tentado a primeira aliança, e a primeira aliança falhou. Com Adão, aliança adâmica. Tentou depois com os patriarcas, todos falharam. Tentou novamente com os profetas, também falharam. Entrou então com os reis, e eles também falharam. Daí não tinha mais ninguém. Mas Jesus veio. Jesus veio. O diabo levou ele ao pináculo do templo e disse: se você me adorar, todo este reino que está aí fora, eu dou a você. Se você transformar essas pedras em pães, eu também abro mão do que eu quero fazer. Mas Jesus não cedeu à tentação. Ele permaneceu firme. E ele morreu. Mas ao terceiro dia, aleluia, o anjo removeu a pedra. Maria chegou ao sepulcro. E quando ela chegou, ela falou: mulher, não chores. Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. E aí Jesus tentando se lembrar que 3 dias antes ele disse: essa é a aliança do meu sangue. E não vou tomar mais deste fruto da vide até aquele dia que é o arrebatamento da igreja, no dia onde serão as bodas do Cordeiro, que eu vou sentar com vocês a ceia. E nesta ceia que vai ser o pastor será eu, e Santo Estevão vai estar lá, Declaro estará lá, Batista estará lá, Presbiteriano estará lá. Que esta aliança no meu sangue é perpétua, eu que garanto ela. Ninguém pode tirar o preço que eu paguei. Ele é total, está remido, está lavado, está purificado. Não há pecado que eu não perdoo, não há acusação de inferno que possa prevalecer. Eu digo a vocês: sou santos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tome a sua ceia, é dezembro, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, é Natal para a igreja, o nosso rei ressuscitou, o nosso rei ressuscitou. Tome o seu vinho, beba o seu cálice, é o Senhor da cruz do Calvário que ressuscitou, é o nosso Natal, em nome de Jesus, aleluia. Tenha o seu tempo de agradecimento agora com Deus. Você e Ele, adore ao Senhor. Agradeça a Ele porque Ele tem feito na minha e na tua vida. Tem um momento de agradecimento, um momento de gratidão a Ele. Senhor, a Deus suplica e não recebe faz promessa, que somos livres, que infalíveis.
Apresentamos o Senhor Deus, o nosso
Senhor Deus é fiel, o Senhor Deus é poderoso, o Senhor Deus é maravilhoso. E nós precisamos, Senhor Deus, continuar com a tua bênção, porque o Senhor continua sendo um Deus de milagres, de realizações e de prosperidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quero dizer aqui uma coisa, um fato, para a igreja. Você que deixou de dizimar, você que deixou de ofertar, tenha compromisso com os céus. Volte a dizimar, volte a ofertar. Procure a tesouraria da igreja, com José, Michel, pegue o seu envelope de dízimo, tenha um compromisso para a gente voltar. Pastor, eu não tenho. Pegue pela fé. Pastor, eu ganho muito, tenho dó. Clame o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus. É fácil dar dízimo de 100 reais, mas é muito bom dar dízimo de 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Na hora que você leva o cheque na tesouraria de trás, o cara olha e fala assim, né, meu filho? Eu já passei por isso, graças a Deus. Eu estou confuso. Mas seja fiel ao Senhor, porque Ele te tira do mundo, faz você aceitar os seus príncipes. Mas seja fiel ao Senhor. Ouça o que eu estou falando a você. Deus é um Deus de fidelidade, Deus é um Deus de prosperidade, mas Ele espera em nós compromisso de gratidão. Amém? Traga seu Deus, traga sua oferta. Cadê o de gratidão? Está com um fado. Isso é gratidão. Pode trazer a sua oferta, seu Cristo. Um envelope de gratidão também, que depois vai estar com a Deus, nós te agradecemos pela oportunidade. Obrigado a Deus pela tua presença, pela vida dos teus filhos, aqueles que contribuíram conosco nessa noite, que vieram nos visitar. Que a tua bênção, que a tua graça, que o teu poder, que a tua manifestação continue, Deus, sendo evidente, Deus, tudo aquilo que foi profetizado neste altar, nesta noite, se torne completo na vida deles. Pela tua palavra, para o teu reino, para agradecimento do teu nome que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda a sua mão, posição para receber. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e com a igreja permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Aqueles que creem, recebem, digam amém.